respiratória, ventilatória. E para começar uma maneira diferente, nós vamos falar sobre a interpretação do diagnóstico aí, diagnóstico por imagem, raio-x da região torácica. Primeiro, para entender um pouco sobre os volumes e capacidades do pulmão, a gente tem que entender um pouco sobre a morfologia pulmonar, e aí é uma anatomia comparada entre a anatomia soberana, a anatomia ilustrativa ou a anatomia aí cadavérica, comparado com a anatomia imaginológica pulmonar. Então é um raio-x. Como é que funciona a física radiográfica? Vocês sabem como é que funciona? Você tem aí um filme, bom, quem descobriu o raio-x? O Wilhelm von Röntgen, né? Em 1870 e pouco, um alemão, né? E ele tinha uma esposa, chamava Berta, a esposa do Röntgen. Ela era... Não entendi. Pode falar? Então tá bom. E aí ele era casado, coitado, né? Aí a esposa dele foi perturbando, querendo saber onde ele estava. Ele estava no laboratório, no fundo de quintal, naquela época, né? Meados ali do século XIX. Aí ele ficava no quintal, trabalhando e tal. Naquela época era um período de transição, né, para a Revolução Industrial. A Europa passava por um período nebuloso com relação à liquidez, né? Então ele tinha que adaptar o laboratório dele para o fundo da casa dele. E aí ele fazia experiências com raio de elétrons, com raio catódico. Ele pegava o raio de elétrons, o raio catódico, e emitia em alguns objetos, como madeira, como ferro, como não sei o que lá. E um dia ele pegou um bloco de prata e emitiu o raio catódico num bloco de prata, qual não foi surpresa. Houve uma mudança conformacional no bloco de prata, ele ficou preto. Ou seja, ele passou a queimar. O primeiro queima-filme do mundo, ele queimou o filme de bloco de prata. Aí ele começou a pensar, poxa vida, já que eu estou gerando uma mudança conformacional nesse metal aqui, talvez se eu interpor os objetos entre esse raio de elétrons e o metal, talvez eu possa ter algum tipo de experiência nova. Aí ele foi colocando ali, né, metais, outros objetos mais ou menos densos, e foi observando que havia a formação de uma silhueta no bloco de prata. Até hoje a gente usa, de certa maneira, esse metal no filme metaloplástico, né? Então o filme do raio-x é um filme de plástico embebido num metal chamado de brometo de prata, né? Um compósito de brometo de prata. Então esse brometo de prata deixa esse filme metaloplástico claro, e o raio de elétrons, quando incide no filme, deixa o filme o quê? Preto. Então toda a região do filme metaloplástico recebe raio catódico de elétrons, acaba gerando uma mudança conformacional nessa prata e acaba queimando meio que essa prata, deixando essa região preta. Então tudo que vocês estão vendo no raio-x que é mais escuro, obviamente não teve interposição, né, de corpos densos, de estruturas densas, e tudo que está mais claro, houve uma grande interposição de estruturas mais densas. Então estruturas mais densas aparecem mais claras, né, rádio opacas, e estruturas menos densas parecem mais translúcidas, mais radiotransparentes, como a gente chama. Tá? Então é um raio-x aí de tórax. Primeira regra é a regra básica da radiologia: todo objeto-alvo de investigação tem que ficar colado no filme. Como? Todo objeto-alvo de investigação tem que ficar colado no filme. Se eu quiser, por exemplo, analisar uma possível fratura de cabeça de rádio, eu tenho que colocar a cabeça do rádio colada no filme, para melhorar a silhueta da estrutura e o componente interno. Se, por exemplo, eu quiser ver coluna cervical, torácica, lombar, sacral, não importa, eu tenho que colocar o que? A coluna colada no filme. Então toda estrutura alvo de investigação tem que ficar colada no filme metaloplástico. Se eu quisesse tirar um raio-x da região do quadril, por exemplo, para ver a articulação coxofemoral, a articulação sacroiliaca que seja, né, ou a transição lombosacra, eu não poderia tirar um raio-x PA, posterior anterior, eu teria que tirar um raio-x do que? AP, anterior posterior, para deixar a pelve obviamente colada no filme. Então vocês já sabem, já entenderam. Sendo assim, o raio-x de tórax, a primeira incidência que a gente usa é uma incidência PA, né? Eu não quero ver coluna, eu quero ver o perfil das massificações pulmonares, então eu vou tirar um raio-x PA, posterior anterior, né? O raio de elétrons vem de posterior para anterior, é um raio-x PA. É óbvio que a segunda regra e regra básica da radiologia não é só colocar a estrutura que eu quero próximo do filme, eu preciso sempre de duas incidências. Por exemplo, aí do fundo, Fernando, tem fratura clavicular ou não? Não dá para ver. Agora, se eu virar assim, você vai me dizer que tem fratura. Então, no mínimo, eu preciso de duas incidências radiográficas para verificar e fechar um diagnóstico aí imaginológico, tá? Então, o raio-x de tórax normalmente é PA, posterior anterior, e um raio-x em perfil, né? Só que o ombro não pode ficar colado. Por quê? Se o ombro ficar colado, quem vai aparecer na imagem mais densa é o ombro, né? Então, o paciente faz uma abdução de 180. Tá? Então, raio-x de tórax é PA, posterior anterior, e raio-x de tórax também, uma segunda incidência, é incidência em perfil. Óbvio que tem incidência apical, tem outras incidências, mas não é o fator da aula. Vamos dar uma olhada então para esse raio-x PA. É um indivíduo aí normal, né? Então, um raio-x normal, a gente tem que entender o que é um raio-x normal para entender o padrão patológico da pessoa. Região central, dá para notar que tem mais radio opacidade, é uma região de maior densidade, a região mediastinal, onde vocês
disseram que é o mediastino, com razão. Região mediastinal que pega a área de traqueia, aqui o osso external, e a região aqui de contorno de tronco pulmonar, arco aórtico e a massificação cardíaca aqui, com o átrio direito aqui e ventrículo esquerdo aqui. Então a região de mediastina. E dá para notar muita coisa nessa região de mediastina, principalmente a curvatura da aorta quando forma essa projeção abaulada aí. Esse é o botão aórtico. Com aumentos de botão aórtico significa que o paciente tem, por exemplo, patologias ligadas à dilatação da aorta, como a própria coarctação da aorta. Então a gente indiretamente verifica o botão aórtico, o aumento desse botão aórtico, por uma possível coarctação da aorta. E outra coisa interessante, vocês estão vendo uma sombra escura na região de traqueia ali? Uma sombra escura é a própria traqueia. Então aquela região escura, na região cervical, né? Essa projeção escura aqui, mais rádio transparente, é a traqueia. Qual a importância de sinalizar a traqueia no raio-x? Para saber se essa traqueia está centralizada na região mediastinal ou se essa traqueia está laterolateralizada. Ela estaria laterolateralizada dependendo da patologia que o paciente ele possui. Se é uma consolidação, por exemplo, se é uma atelectasia, se é uma pneumonia, se é um pneumotórax, se é um hemotórax, se é um derrame pleural. Então nós temos aí características de desvio traqueal e vocês passam a notar o seguinte: quando eu tenho uma consolidação pulmonar ou quando eu passo a ter uma atelectasia, o meu pulmão fica mais pesado. O que é uma consolidação pulmonar? É um paciente, por exemplo, hipersecretivo, né? Um paciente que tem aí uma hipersecretividade, formação aí de muito muco, consequentemente esse pulmão fica pesado e a traqueia irá desviar para o lado ipsilateral a consolidação. Outro tipo de consolidação é um carcinoma, né? Um câncer pulmonar leva aí a uma consolidação, automaticamente ao aumento do peso do parênquima pulmonar e um desvio traqueal para o lado ipsilateral à lesão. Tudo bem, pessoal? Então, desvios da traqueia para o lado ipsilateral à lesão são lesões que são consolidação, tá? Ou consolidação com carcinoma ou consolidação por uma atelectasia. O que é uma atelectasia, professor? Uma atelectasia é um conjunto de alvéolos colabados, quando os alvéolos estão grudados por dentro, ou por falta de surfactante ou por um agente infeccioso, fúngico, bacteriano ou viral. Tudo bem? Então eu tenho uma atelectasia, os alvéolos colabam, grudam, o pulmão fica pesado e desvia a traqueia para o mesmo lado. Quando eu tenho desvio contralateral, professor, da traqueia, a traqueia se desvia contralateralmente a lesão, normalmente quando esse pulmão se vê empurrado para o outro lado. E quando esse pulmão se vê empurrado para o outro lado? Quando, por exemplo, perfura-se a pleura, entra a área, tem um pneumotórax e o pulmão se desvia para o outro lado. Ou eu tenho um derrame pleural, líquido acumulado entre pleura visceral e parietal, e o pulmão, ora, se desvia para o lado contralateral. Então a traqueia é um meio importante de detecção do lado da lesão do paciente. Ok? Pessoal, continuando. Então, além da orientação da traqueia, além do botão aórtico, o que dá para ver também? Dá para ver as áreas de região medial para lateral de expansão vascular, por exemplo. Essa área aqui é a região hilar. Eu lembro que vocês viram isso na anatomia, inclusive com o Renato comigo, né? A região hilar é uma área de intensa vascularização. Lembra da janela mediastinal naquela região? Então eu tenho a região hilar, região de intensa vascularização. Não confundam essa vascularização com uma pneumonia intersticial. A pneumonia intersticial também parece mais ou menos assim, um irradiado de teias de aranha, um infiltrado no interstício do parênquima. Só que aqui nós temos essa irradiação de teia de aranha bem proximal ao mediastino, ou seja, lateral mediastino, o que configura vasos sanguíneos calibrosos ali, e não um infiltrado intersticial, não uma pneumonia. Se caso nós tivéssemos essa mesma imagem aqui na região medular pulmonar, nessa área mais escura, aí possivelmente configuraria aí uma pneumonia intersticial, tá? A pneumonia intersticial, então, por conseguinte, parecem radiações de teia de aranha, e a pneumonia alveolar parecem flocos de algodão que estão localizados ali, preenchendo de maneira mais massiva o parênquima. E outra coisa interessante, para saber se o pulmão é normal também ou não, são os ângulos. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um outro ângulo, tá? Um ângulo formado entre a região frênica e a região costal. Aqui não é a região frênica, lembra do nervo frênico para o diafragma, saída de C3? Então eu tenho um ângulo ali. Aquele ângulo é chamado de ângulo o quê? Costofrênico. Veja bem, um ângulo costofrênico normal ele tem por volta de 45 graus. Então veja, eu tenho o primeiro ângulo mais lateral aqui, um ângulo chamado de ângulo costofrênico, um ângulo de 45 graus. Ao passo que lá perto do mediastino tem um outro ângulo, um ângulo chamado de cardiofrênico, ou seja, entre o coração e a região frênica.
São ângulos importantes para a detecção de alterações volumétricas no pulmão. Imagina um paciente enfisematoso, veja só, imagina um paciente enfisematoso, conhece um paciente enfisematoso, não é? É um paciente hiperinsuflado. Paciente enfisematoso tem um tórax, como a gente chama, tórax intonel. O grande problema do paciente que tem enfisema não é puxar o ar. O grande problema é que ele não consegue o quê? Soltar o ar. Ele está num problema respiratório, não é? Porque ele tem uma hiperinsuflação. Um paciente enfisematoso, então, ele possui alterações nessa angulação, tanto costofrênica, tanto quanto cardiofrênica. Esse ângulo do enfisematoso, ele iria o quê? Ele iria aumentar, ia passar de 45 graus na região costofrênica e ia passar de 90 graus na região cardiofrênica. Tá? Então esses ângulos nos fornecem aí informações, subsídio importante para saber se há uma patologia pulmonar ou não. Além disso, a orientação das costelas. As costelas aqui elas estão num nível de inclinação normal. O problema seria se eu tivesse costelas extremamente verticalizadas ou extremamente horizontalizadas, tá? Levando a uma diagnose de hiperinsuflação, obviamente de colapamento do parênquima pulmonar. Além do que, eu tenho diferença entre alturas das cúpulas diafragmáticas, dá para saber, né? Por conta da presença do fígado do lado direito, tá? Abaixo da base pulmonar direita, e a presença de quem? Do estômago na esquerda, visualizado através dessa área mais escura aqui, que nós chamamos de bolha gástrica. Então eu tenho a bolha gástrica na região inferior da base do pulmão esquerdo, e eu tenho a base do pulmão direito mais alta por conta da alocação do fígado. Tudo bem, pessoal? Então basicamente, batendo o olho, a gente tem que notar essas estruturas. Notar a orientação traqueal, notar a região medular, a região medular tem que estar parva, tem que estar livre, tem que estar uma região exatamente mais escura, que é esse terço médio do pulmão, notar o ângulo costofrênico, notar o ângulo cardiofrênico. Então basicamente é um pulmão saudável. Esse pulmão precisa o quê? Ele precisa se beneficiar dos movimentos, das contrações dos músculos que nós vimos no ano passado na anatomia. Músculos que também a Adriana vai revisar com vocês, tenho certeza. Musculatura respiratória, ok? Musculatura respiratória, vocês lembram, tem motores principais da inspiração e motores principais da expiração. Qual é o principal músculo da inspiração? Qual que é o principal músculo da inspiração? Diafragma. Então, diafragma, inervação frênica. O diafragma está preso onde? No pilar direito e esquerdo do diafragma, a altura das torácicas médias para inferiores. O diafragma, então, ele tem uma atividade excursional de até 11 centímetros. Olha que bonito isso. Quando o diafragma contrai, ele é uma cúpula formada por duas hemicúpulas. Quando o diafragma contrai, ele rebaixa ambas as hemicúpulas e ele pode excursionar até 11 centímetros, veja só, fazendo com que eu tenha uma pressão negativa. Não tem uma pressão negativa? De quanto que é a pressão negativa entre as pleuras? Porque a pleura parietal recobre o diafragma por cima, mesmo porque também recobre as superfícies ali retrocostais, e a pleura visceral recobre colada justaposta no parênquima pulmonar, na massa pulmonar. De quanto é a pressão? De quanto é a pressão entre a parietal e a pulmonar? Aproximadamente. Já sabem que é uma pressão negativa, né? É dada na unidade de medida de centímetros de água. Ali eu tenho uma pressão negativa de aproximadamente menos 3 centímetros de água, tá? Então menos 3 centímetros de água é a pressão negativa entre pleura visceral e parietal. Essa pressão negativa, durante a inspiração, ela se torna positiva, se torna mais negativa ou ela fica inalterada? Esse é o tipo de pergunta que a professora gosta, né? Então vamos lá. O que acontece com a pressão negativa interpleural durante a inspiração? Não. Durante a inspiração, o que acontece com essa pressão negativa? Ela se torna positiva, ela se torna mais negativa ou se inaltera? Mais negativa, não é? Eu tenho uma pressão negativa, não tenho? Que faz com que o pulmão possa expandir em direção à pleura parietal, né? A pleura visceral, ela é o que? Puxada em direção à pleura parietal por conta dessa pressão negativa, que aliás é a função do diafragma. Se o diafragma está rebaixando, e se eu tenho uma pleura parietal colada no diafragma e uma visceral na base do pulmão, e eu tenho uma pressão negativa aqui, conforme o diafragma abaixa, por pressão negativa, tem que abaixar o parênquima pulmonar. Então há um ganho o quê? Há um ganho cefalocaudal do tamanho do pulmão. De novo, durante a inspiração,
Durante o ar inspirado, há um ganho cefalocaudal da expansão pulmonar, tá? E essa pressão interpleural, que era de menos 3 centímetros de água, ela pode chegar até menos 7 centímetros de água, ok? Então se torna cada vez mais negativa. Tá? Então vamos lá, principal músculo diafragma. O professor, o diafragma não aloja o coração? Ele aloja, lembra? O coração tinha uma face diafragmática, tá? Então o coração ficava ali, suspenso, obviamente, por tecido conjuntivo fibroso, por fáscia na superfície aí anterior dos corpos vertebrais, mas tinha um apoio no diafragma. Professor, se o diafragma ficar excursionando, subindo e descendo, não modifica a posição do coração? Não modifica. Por que não modifica? Porque não é todo o diafragma que rebaixa. O diafragma não é todo ele formado por tecido muscular. A região cupular, a parte de cima da cúpula desse abajur aí, né, desse diafragma, a parte de cima é fibrosa, exatamente onde o coração está apoiado. Então a parte central do diafragma, aquela região central cupular do diafragma é fibrosa, ela não excursiona. A parte periférica do diafragma que excursiona. Tá? Lembrando, esses diafragmas, esse diafragma com suas duas porções, eles são independentes. Se vocês lembrarem da anatomia, lembra que havia duas inervações, o nervo frênico direito e o nervo frênico esquerdo. Então há uma independência das cúpulas diafragmáticas. Se não fosse assim, nós teríamos angústia respiratória sempre quando deitássemos no hemicorpo direito, por exemplo. Se você deitasse em cima do pulmão direito, nos arcos costais da região direita, você teria o quê? Uma angústia respiratória. Então, sabido, o corpo entende que esse arco costal, que esses arcos costais não podem excursionar, eles mandam mais informação eletroquímica para o nervo frênico o quê? Esquerdo, para aumentar a expansão do hemitórax esquerdo. Deu para entender? Então, sempre tem um contrabalanço. Se o lado direito vai funcionar menos, o lado esquerdo vai tomar conta do déficit do direito e vice-versa, pela independência contrátil diafragmática, porque nós temos um par de nervos frênicos. Okay? Além disso, o diafragma traz consigo uma musculatura bem delgada, bem fina e que de grande maneira metabolicamente usa o metabolismo oxidativo. Então o diafragma não trabalha muito com o metabolismo glicolítico. 65 a 70% das fibras do diafragma são fibras oxidativas. São fibras que trabalham com o quê? Com oxigênio para fornecimento de energia. São fibras de baixa fatigabilidade, ou seja, são fibras que fadigam, demoram mais para fadigar. Claro, a gente não pode fadigar o diafragma, né? Se parar o diafragma, para de respirar, bicho. Então o que acontece? Eu tenho fibras de baixa fatigabilidade, demoram mais para fadigar e utilizam do metabolismo oxidativo, do metabolismo mitocondrial. Qual outro músculo que auxilia na inspiração, além do motor principal que é o diafragma? Qual outro músculo faz a inspiração, além do diafragma? Escaleno faz, mas é acessório. Vamos trabalhar com um grupamento que age durante a situação passiva e não ativa. Os intercostais o que? Externos, lembra? Intercostais externos fazem o que? A inspiração. Então é uma regrinha de palavra. Intercostal externo faz in, intercostal interno faz es. O in faz es e o es faz in, tudo bem? Então os intercostais externos fazem a inspiração. E como eles auxiliam na inspiração? Veja o sentido das setas. As setas são setas que propiciam o sentido da aproximação dos arcos costais, automaticamente a expansão e horizontalização dos arcos costais. Tá? Então, além do diafragma, tem os intercostais externos que auxiliam na inspiração. Isso de maneira ao repouso, porque durante a atividade física para o exercício para o indivíduo sedentário, aí sim eu tenho musculatura apical, Fernando. Ó, aí eu tenho esternocleidomastoide, escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior. Aí sim eu tenho o recrutamento dos dois primeiros arcos costais, e eu também tenho a elevação da clavícula. Então a minha clavícula, os meus dois primeiros arcos costais, que são pontos de inserção desses escalenos, eles fazem o seguinte, ó, elevam os primeiros arcos costais, ampliando a região superior de caixa torácica, ampliando a área onde eu tenho a região apical pulmonar, facilitando o processo inspiratório. Tá? Então quais são os músculos da inspiração? Vocês já viram aqui? Diafragma, intercostal externo e escalenos como musculatura acessória, esternocleidomastoide também, como musculatura acessória da inspiração. E quem faz expiração?
Quem faz expiração? Quem solta o ar? Reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo do abdômen auxiliam no processo de expiração. E obviamente que o retorno do parênquima, né? Você insufla e para desinsuflar, né? Essa resistência, essa bexiguinha aí, ela faz o quê? Ela desinsufla, né? Por armazenamento de energia elástica. Diga, reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo do abdômen. Isso. Muito bem. Tá? Beleza, vamos passar para a próxima? Vamos entender um pouco mais sobre essa mecânica ventilatória. Tá? Muito bem, aí eu tenho uma imagem que mostra o pulmão e mostra o revestimento desse pulmão. Durante essa excursão pulmonar, ó, é importante que se diga, durante essa excursão pulmonar, mais uma vez, o diafragma aumenta o que? O diâmetro céfalo-caudal, e o intercostal externo aumenta o diâmetro antero-posterior desse pulmão. Céfalo-caudal e antero-posterior. Céfalo-caudal, diafragma, antero-posterior e intercostal externo. Agora, durante essa expansão pulmonar, é de se imaginar que o pulmão venha a atritar com estruturas, né? Mas ele não atrita por conta dos revestimentos dos folhetos que a gente viu, né? Da pleura parietal e da pleura visceral. Pergunto, professor, essa pressão negativa de menos 3 centímetros de água não favorece um atrito pleural? Talvez pudesse, né, favorecer um atrito entre as pleuras, entre os folhetos. E por que esse atrito não acontece? Porque eu tenho um líquido pleural, eu tenho um líquido para deslizar. Qual é a composição do líquido pleural? Do que esse líquido pleural é composto? Ele é composto de água, veja, o líquido pleural é composto de água, ele é composto de íons cálcio e íons citrato, veja, o líquido pleural entre pleura visceral e parietal é composto de água, íons cálcio e íons citrato e de uma substância gordurosa, de um óleozinho chamado de dipalmitoilecitina, não é bonitinho? Se tiver uma filha, você coloca o nome de dipalmitoilecitina. Dipalmitoilecitina. Dipalmitoil, fosfolípide, dipalmitoilecitina, tá? É uma gordurinha. Então, do que é feito o líquido pleural? Do que ele é confeccionado? De água, íons cálcio, íons citrato, dipalmitoilecitina. Então, essa gordurinha faz com que haja deslizamento entre as pleuras. Mas eu não posso ter muita gordura, posso? Senão a pleura vai grudar na outra. E quem faz com que eu não grude? Íons cálcio e citrato. Então, há um equilíbrio entre as substâncias, não é? Há uma modulação entre as substâncias. Íons cálcio e citrato controlam a quantidade de gordura que eu tenho ali na superfície entre a pleura visceral e parietal. Tá bom, pessoal? Bom, como a gente já havia mencionado, a pressão é negativa, mas alguns fatores podem levar à perda dessa pressão negativa. Dentre eles, por exemplo, um processo inflamatório ou infeccioso, que possa aumentar a coleção desse líquido. Se esse líquido aumentar demasiadamente, essa pressão não fica mais negativa, né? Há de convir comigo, né, de que essa pressão ficará positiva, dificultando a expansão do pulmão. Então, todo o acúmulo licórico ali, né, representa o que a gente chama de derrame pleural. O que é um derrame pleural? Um aumento licórico entre pleura parietal e pleura visceral, que transforma uma pressão que antepouco era negativa em uma pressão agora positiva, gerando um apertamento no pulmão, gerando um apertamento no parênquima pulmonar, dificultando a expansibilidade. Diga. Eu sei que talvez seja uma base. Imagina. Uma dúvida, tipo, impressão negativa e positiva, tipo, é mais do que está apertando o pulmão. Foi no supermercado e comprou um pacote de pó de café fechado a vácuo, ali é uma pressão negativa. Negativa. Então, entre uma pleura e outra tem um vácuo. E esse vácuo aí, pressórico, é de menos 3 centímetros de água. Então a pleura parietal está aqui, a visceral está aqui, ela está sendo puxada em direção à parietal, com uma pressão negativa de menos 3. E quanto mais eu inspiro, mais esse pulmão expande e mais essa pressão negativa aumenta para menos 7, por exemplo. Agora, se eu, por exemplo, entrar líquido entre uma pleura e outra, eu não tenho mais uma pressão negativa, ela se torna positiva pela atividade licórica que tem ali. Igual na imagem da esquerda do seu vídeo. Está vendo um líquido acumulado azul ali no canto? Ele está empurrando o pulmão para o lado contralateral. Fica difícil do pulmão o quê? Expandir para aquele lado. Né? Então essa é uma pressão que se modificou de negativa para positiva. É claro que não é só água que pode se acumular. É óbvio que pode acumular sangue. Você imagina um trauma, o paciente sofreu ela está lutando, vai. Aí entrou um gancho aí.
Aliás, vai ter a luta, né, do Jack Paul com o Mike Tyson, dia 20 agora de... Vocês vão acompanhar? Acompanhe. Vamos ver açúcar. Aí o que acontece? O Jack Paul vai tomar um gancho. Ele vai tomar. Claro que ele vai tomar, tomará. Vai tomar um gancho, o que vai acontecer? Ele vai ter uma lesão costal, obviamente vai ter extravasamento de sangue para o espaço interpleural. Então você pode ter uma condição chamada do quê? De hemotórax. O que é o hemotórax? Sangue, coleção de sangue entre as pleuras é um hemotórax. Vamos supor então que o Jack Paul saiu da luta e infelizmente bateu o carro também. Aí ele sofreu uma fratura no arco cristal. Acho que só o Mike Tyson não vai mandar essas coisas. Mas aí ele saiu meio grog lá, foi que ele dirigia, você sabe como é que é, né? Foi afogar as mágoas da perda da luta. Ele saiu alcoolizado, um pub. Aí ele saiu, bateu o carro, fraturou um arco costal. E aí o segmento dessa fratura entrou e perfurou a pleura. Se perfurou a pleura, o que vai acontecer com essa pressão negativa? Vai perder. Quando você abre o pacote de pó de café, entra ar e perde a pressão negativa. A mesma coisa do nosso pacote de pó de café. Perfurou, vai perfurar a pleura parietal, vai entrar ar, não vai? Se entra ar, eu não tenho mais um hidrotórax e um hemotórax. Eu tenho o quê? Um pneumotórax. Então, pneumotórax é a entrada de ar na região aí interpleural. Vocês aprenderam, inclusive, no ano passado, qual é o espaço intercostal que deveria ser perfurado para a drenagem de um derrame pleural, não aprenderam? Quinto. O quinto. Esse é o quinto cartão. No quinto espaço intercostal, você faz o acesso para a colocação da cânula do dreno. Detalhe, esse dreno pode ir direto para um potinho? Não, esse potinho tem que ter o que dentro? Água, tem que ter o que a gente chama de selo d'água. Ué, por se eu drenar o líquido para o potinho e o potinho estiver vazio, o que vai entrar pela cânula? Ar. Então eu tenho que ter a drenagem de um derrame pleural através de um coeficiente de selo d'água para não voltar ar pela cânula. Tudo bem, pessoal? Se outra coisa que pode acontecer, não só ar, não só água, não só sangue, pode acumular entre as pleuras linfa. Sabe, linfa drenada pelo sistema linfático. Quando você tem uma oclusão da pleura visceral, você pode ter oclusão de alguns canalículos da pleura visceral que liberam o quê? Liberam linfa. Consequentemente, você vai ter uma alteração do sistema linfático ali. Pode acumular linfa. Nós chamamos isso de quilotórax. Então, um acúmulo de linfa na região interpleural é chamado de quilotórax. Você pode ter hidrotórax, hemotórax, pneumotórax ou quilotórax acumulado naquela área ali. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, é isso aí. Os folhetos são esses os folhetos. Essa a determinação da composição do líquido interpleural e o processo de expansão. Olha lá, troca gasosa. Só recapitulando sobre a troca gasosa. Essas condições podem favorecer ou dificultar a troca gasosa. Imaginem vocês, a troca gasosa é feita em uma relação entre o alvéolo pulmonar e entre quem? Entre o meu vaso sanguíneo, o capilar. Então eu tenho uma barreira aqui, ó. Eu tenho uma barreira chamada de barreira alvéolo-capilar. O transporte gasoso pode ser dificultado através de dois tipos de espessamento. O espessamento da barreira alveolar ou o espessamento da barreira capilar. Qualquer uma das barreiras que viesse espessar dificulta a troca gasosa. É por isso que a troca gasosa ocorre durante a inspiração. Então a inspiração faz com que eu tenha uma expansão desse alvéolo, dessa bexiguinha, eu tenha um afilamento dessa superfície e os gases consigam passar de uma maneira mais fácil. Pergunto, quais são os gases que são trocados? Vocês sabem disso, né? A hematose é feita por uma troca por diferença pressórica. Então eu preciso saber quais são essas pressões dentro do alvéolo e dentro do capilar. São dois gases, não são? Oxigênio e CO2. Professor, quer dizer que eu tenho oxigênio e CO2 dentro do alvéolo? Sim, né? Quer dizer que eu tenho oxigênio e CO2 dentro do vaso sanguíneo? Sim. Agora vocês precisam meio que decorar quais são essas pressões. De quanto que é a pressão do oxigênio quando você inspira no alvéolo? Quando você puxa o ar gostoso, meu nariz. Aí o ar desce. No alvéolo. De quanto é a pressão que o ar vai para as bexiguinhas? Mais ou menos. Em mililitros de mercúrio. Porque a unidade de medida agora não é centímetro de água. Centímetro de água foi para a pleura. Agora a unidade de medida é de mililitros de mercúrio. Quando você puxa o ar, ele vem com quanto? Na explosão dentro do teu alvéolo? Não. Adivinha? Quantos mililitros de mercúrio? Você imagina 1.000 e poucos mililitros de
barotrauma, explodiu o alvéolo, né? Ele vai perdendo pressão, né, por conta das vias aéreas superiores e inferiores. O que acontece? O oxigênio tem uma pressão de 104 milímetros de mercúrio. Então anotem aí, é importante a informação. A pressão é de 104 milímetros de mercúrio, né, intra-alveolar. De quanto a pressão de CO2 dentro do alvéolo? Quanto que o CO2 faz de pressão dentro do alvéolo? 45 milímetros de mercúrio. Tá? Então a pressão de oxigênio dentro do alvéolo é de quanto? Vamos lá. A pressão de oxigênio dentro do alvéolo é de quanto? 104 milímetros de mercúrio. De quanto que é a pressão de CO2 dentro do alvéolo? 45 milímetros de mercúrio. Agora, também tem o CO2 e o oxigênio dentro do vaso sanguíneo. De quanto é a pressão do gás oxigênio dentro do vaso sanguíneo? De quanto que é a pressão de oxigênio dentro do vaso? 45. Pouco, não é? Vamos ver, ó. E de quanto que é a pressão do CO2? Tá? Então eu sempre tenho que uma pressão tem que ser menor e outra pressão tem que ser maior. Tá? De quanto que é a pressão do CO2 aqui? A pressão do CO2 de aproximadamente quanto? Vamos colocar uns 60 milímetros de mercúrio aqui. E a pressão de oxigênio de quanto? De uns 40 milímetros de mercúrio. Então, quem tem maior... Isso. Quem tem maior pressão dentro do alvéolo? CO2 ou oxigênio? Quem tem maior pressão dentro do alvéolo? CO2 ou oxigênio? Quem tem maior pressão atravessa a barreira alveolar capilar. Então o oxigênio sai do alvéolo e vai para o vaso sanguíneo. Quem tem maior pressão dentro do vaso sanguíneo? CO2 ou oxigênio? CO2. Então o CO2 atravessa a barreira alveolar capilar no sentido capilar alvéolo. Deu para entender? Então é a troca gasosa. Quem tem maior pressão vence. Tá? Quem tem maior pressão intra-alveolar é o oxigênio, passa para o vaso. Quem tem maior pressão intravasal ali ou dentro do capilar é o CO2, passa para o alvéolo. Tudo bem, pessoal? Mas daí a troca fica as mesmas pressões ou tipo... Não, vai perdendo pressão, né? Se aquele tinha 60, ele perdeu para 45. Se aquele tinha 104, ele perdeu para 40. Ele perde pressão na travessia. Entendeu? Mas essas pressões do capilar são antes dessa troca. Depois da troca fica quanto? Equilibra. Aí o que acontece? Você tem 100, passou para cá, né? Aqui você já tem menos do que isso. Porque se você não tivesse menos do que isso, o que aconteceria? Você teria uma inversão da troca de gases. Então você já tem que ter menos. Você já tem que ter menos, por exemplo, aqui você já tem que ter menos oxigênio do que pressão do CO2. Senão você transferiria o oxigênio para o alvéolo. A gente não pode. Eu não sei te dizer quanto, assim, numericamente. Não, é importante saber que essa troca Vai ocorre. aquela pergunta. Então, não duvido. Então. Nós podemos analisar isso mais pra frente, eu vou procurar saber e te conto. Beleza. Tá? Mas eu acredito que não, mas não duvido. Mas aí, tipo, vai mudando durante o corpo? Não. As pressões permanecem as mesmas depois de sair daí e ir para as veias pulmonares para poder chegar no átrio esquerdo. Permanece a mesma coisa. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Acho que não, né? Se eu pegar cada alvéolo desse e abrir cada, se assim fosse possível, né? Hipoteticamente, se eu fosse abrir cada alvéolo desse, chapar, transformar numa maneira uniplanar, ele cobriria uma área de mais ou menos uns 70 metros quadrados. Todos os alvéolos do pulmão direito e do pulmão esquerdo somados cobririam uma área de transporte, de troca gasosa, de mais ou menos 70 metros quadrados. Né? Então a superfície para a troca de membrana é bem grande. Outra coisa, quais são os dois fatores que façam com que o meu alvéolo não colabe, não grude? Eu tenho dois fatores importantes. O primeiro fator é a tensão superficial. Quem diminui a tensão superficial do alvéolo? Quem diminui a tensão superficial intra-alveolar? Um líquido chamado de surfactante, lembra? Então eu tenho um líquido chamado de surfactante. O surfactante a tensão superficial. Quem diminui a tensão superficial dentro do alvéolo? O surfactante. Professor, o que é a tensão superficial? Vocês lembram de física? Tinha a lei de Laplace? Vocês não lembram da lei de Laplace? É a lei da tensão superficial. Vou dar um outro exemplo. Sabe quando você vai assistir o National Geographic, você tem um gafanhoto na água e ele não afunda?
Aquilo é a tensão superficial da água. Ele não é capaz de passar sobre a tensão superficial da água, o gafanhoto, por conta da lei de Laplace, da superfície e da exposição à superfície. Algumas estruturas ali químicas fazem com que eu tenha uma menor tensão superficial, como por exemplo o líquido que eu mencionei, né, lá na pleura, a dipalmitoilecetina, que também é encontrada dentro do alvéolo, que também é uma gordurinha, que também é produzida por pneumócitos 2. Então, qual a importância desse conjunto celular ali pulmonar? No pulmão eu tenho pneumócitos 1 e pneumócitos 2. Os pneumócitos 2 produzem quem? Produzem o surfactante. Nesse surfactante tem dipalmitoilecetina, ele faz com que tenha uma tensão superficial ideal e evite que o alvéolo grude, que ele colabe por dentro. Olha só, esse é o primeiro fator que evita o colabamento, o fechamento do alvéolo, o alvéolo grudar, para que eu não tenha uma telectasia. Sim ou não? Ah, diga. Mas a dipalmitoilecetina. Lecitina. É produzida por pneumócitos 2. É o surfactante, a composição do surfactante também é dada pela dipalmitoil, ok? E aí eu tenho uma tensão superficial ideal para manter esse alvéolo aberto ou não grudando. Qual outra característica que evita o colabamento alveolar? Meu volume, o VR, que a gente chama, né? Que é o meu volume residual. Então, quem que evita o colabamento do alvéolo? O surfactante, porque altera a tensão superficial intra-alveolar, e o volume residual. O que é o volume residual? O volume residual é a quantidade de ar que permanece no alvéolo apesar de uma expiração forçada. Não sei se eu fui claro. Que isso aqui é uma inspiração normal, uma inspiração em repouso. Ó. Isso aqui é uma expiração em repouso. Isso aqui é uma inspiração forçada. Isso aqui é uma expiração forçada. Eu posso soltar, eu posso tentar soltar o máximo de ar dos meus pulmões. Mesmo assim, vai permanecer o que? Ar dentro do alvéolo. É o que a gente chama de quem? De volume residual. Então, o que é o volume residual? O volume residual, vamos lá, o volume residual é a quantidade de ar presente no alvéolo, apesar de uma expiração máxima. Tudo bem? Então isso faz com que o meu alvéolo não grude, não colabe, né? Você tem ainda a permanência de uma volumetria aérea intra-alveolar. Tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos para o próximo. Olha aí que gracinha. Só que nem tudo acontece da mesma maneira em todas as áreas do pulmão. Olha esse pulmão aí, tem 3 zonas, são as famosas zonas de West. Dá uma olhada lá, tem zona 1, zona 2, zona 3 de West. O que eu tenho para essas zonas? 3 pressões. A primeira pressão ali é um P e um A maiúsculo, depois um P e um A minúsculo e um P e um Vzinho ali. É a pressão alveolar, pressão arterial, pressão venosa. Então eu tenho 3 pressões para a zona 1, 3 pressões para a zona 2, 3 pressões para a zona 3. Só que se vocês notarem aí com mais carinho, vocês vão notar que essas pressões elas se alteram. Uma vence de outra, outra vence da uma, quer dizer, eu tenho diferentes pressões ali, tá? Eu tenho o ápice, o terço médio e a base. Pressão alveolar, arterial e pressão venosa. Essas figurinhas que estão dentro aqui da região apical, terço médio e base, elas estão mimetizando o alvéolo, a bolinha está mimetizando o alvéolo, fazendo as vezes do alvéolo, e a outra estrutura de bastãozinho ali no meio, fazendo as vezes do quê? Do sistema arterial e do sistema venoso. O arterial chegando, o venoso também saindo. Tá? Então vamos lá. Eu tenho quais pressões ali? Alveolar, arterial e venosa. No pulmão, na parte apical, eu tenho uma maior pressão de ar, uma maior pressão alveolar. A maior pressão alveolar ganha da pressão arterial, que ganha da pressão venosa. Por que isso? Porque no nosso pulmão nós temos uma relação. E qual é essa relação? Relação ventilação-perfusão. O que significa relação ventilação-perfusão? O pulmão é ventilado, quer dizer, entra ar, e o pulmão é perfundido, passa sangue pelo pulmão, vocês sabem disso. Só que essa relação não é igualitária para as 3 áreas do pulmão. O meu ápice pulmonar, veja só, o meu ápice pulmonar é mais ventilado do que perfundido. Então a minha hematose na região apical, ela é favorecida pela ventilação. De novo,
A minha hematose, minha troca gasosa apical, ela é favorecida pela ventilação. Então a ventilação é mais contributória do que a perfusão para a troca gasosa. Então o ápice pulmonar é mais ventilado e menos perfundido. Por lá passa mais ar com uma pressão maior do que teria a pressão arterial. Tudo bem? Então a troca gasosa é favorecida pela pressão o quê? Pela pressão alveolar, que é maior. A relação ventilação-perfusão no ápice é melhor para a ventilação em detrimento da perfusão. Olha para a base. Para a base inverte. Então a minha relação ventilação-perfusão na base é ao contrário. A minha base pulmonar é mais perfundida e menos ventilada. Significa que pela minha base pulmonar passa mais sangue, mas ventila pouco. Então o paciente se beneficia na hematose por conta do quê? Por conta da vascularização, por conta da perfusão e não por conta da ventilação. Então mais uma vez, relação ventilação-perfusão, zonas de West. O meu ápice é mais ventilado e menos perfundido. A minha base é mais perfundida e menos ventilada. E o terço médio há um equilíbrio entre a ventilação e perfusão. Eu me beneficio tanto da ventilação, tanto quanto da perfusão. Paciente, por exemplo, paciente com bronquite crônica e hipersecretiva. Esse paciente piora quando deita, não piora? Claro que piora. Quando esse paciente deita, ele começa com uma síndrome da angústia respiratória. Ele começa a ficar angustiado. E por que ele começa a ficar angustiado? Porque o ápice era para estar livre, era para estar muito ventilado e ajudando esse paciente a ventilar, né, a região apical e, obviamente, né, tem uma facilitação da troca gasosa. Quando ele deita, o que acontece com o sangue? O sangue equipara os 3/3, alterando a relação ventilação-perfusão no ápice. Por isso que quando você está com uma angústia respiratória ou com tosse produtiva, por exemplo, você deita, você piora. Você deita, você piora porque você iguala a distribuição sanguínea para as 3 porções pulmonares, tá? Diminuindo a relação ventilação-perfusão. É assim mesmo, tosse como deixa. Tá? Isso. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Então, basicamente, essa é a distribuição das zonas de Oeste. Tá? Eu tenho aí uma alteração da relação ventilação-perfusão, dependendo se a região é de ápice, terço médio ou base. E aqui os volumes e capacidades pulmonares, ok, pessoal? Volumes e capacidades pulmonares. Vamos entender um pouco sobre isso, sobre volumes e capacidades. Quais são os volumes? Eu citei alguns deles aqui agora há pouco. O que é o volume corrente? O primeiro volume é o volume corrente. O que é o volume corrente? É o volume de ar inspirado e expirado por minuto durante uma respiração normal. Então é isso aqui, ó. Tá? Então, sob repouso, o volume corrente é o ar inspirado e expirado por minuto durante uma respiração normal. O que vem a ser o volume de reserva inspiratório? O volume de reserva inspiratório é o volume de ar inspirado após uma inspiração normal. Então eu estava inspirando normal, tá? E expirando também. Agora estou inspirando agora. Agora eu vou inspirar máximo. Isso é o volume de reserva inspiratório. E o que vem a ser o volume de reserva expiratório? O contrário, né? Eu inspirei normalmente. Agora eu vou expirar o máximo. Esse é o volume de reserva expiratório. E o volume residual, vocês já viram, é o volume de ar dentro do alvéolo, apesar de uma expiração normal. Esses são os principais volumes: volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e o volume residual. Forçada. Isso. Os de reserva são de respiração forçada. O corrente de inspiração ao repouso e o residual a água, o ar que permanece dentro do alvéolo apesar de uma esforçada. Além dos volumes, eu tenho as capacidades pulmonares. As somas dos volumes levam às capacidades. Então vamos lá. Então vamos às capacidades pulmonares. Primeira capacidade é a capacidade inspiratória. Vamos lá. Capacidade inspiratória. Capacidade inspiratória é a somação de quem? É a somação do meu volume corrente mais o meu volume de reserva inspiratória. O meu volume corrente mais o meu volume de reserva inspiratória. Essa é a minha capacidade inspiratória. Segunda capacidade, capacidade vital. A minha capacidade vital é a somação de quem? Do
reserva inspiratório mais o meu volume de reserva expiratória. Essa é a minha capacidade vital. É o meu volume corrente mais o meu volume de reserva inspiratório mais o meu volume de reserva expiratória. É minha capacidade vital. E aí eu tenho minha capacidade residual funcional. Vamos lá. Minha capacidade residual funcional, ela traz o que? O meu volume corrente, volume de reserva expiratória e o volume residual. Volume corrente, volume de reserva expiratória e o volume residual. E aí eu tenho minha CPT, que é a minha capacidade pulmonar total. Veja, minha capacidade pulmonar total é a soma de todos os volumes. O volume de reserva inspiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva expiratório mais o volume residual é a minha CPT, minha capacidade pulmonar total. Tudo bem? Tá? Então eu tenho volumes e capacidades pulmonares. As capacidades são as somações dos volumes correspondentes. É claro que em algumas patologias eu tenho alteração volumétrica, sem dúvida nenhuma, principalmente em patologias restritivas como a asma brônquica, como o enfisema. O paciente com asma brônquica também tem alteração, principalmente nos volumes de reserva expiratória, consequentemente não consegue inspirar ou expirar todo o ar. Para isso é feita uma medida e um teste chamado de espirometria. Tá? Vamos às espirometrias de um paciente com asma brônquica. Dê uma olhada aqui, ó. Nós temos um índice captado na espirometria chamado de VEF1, que é o volume expiratório final no primeiro segundo. Dê uma olhada nesses dois gráficos. O gráfico da esquerda é um gráfico de volume de ar pulmonar por tempo em segundos. Sempre é medido o quê? O volume expiratório final no primeiro segundo. Então você vai, coloca um clamp no nariz, né? Porque tem que ser uma circulação, tem que ser uma ventilação fechada, puxa o ar e assopra dessa maneira. Né? Mas o paciente é orientado, você tem um instrutor aqui que fica todo mais, é um inferno. Né? Aí coloca o clamp e vai fazer a expiração dentro do tubo. E aí, moral da história, isso é avaliado no primeiro segundo. Então aqui eu tenho uma boa capacidade, aí, um bom volume expiratório final no primeiro segundo. Olha só um paciente com asma brônquica, ele não consegue expirar grandes volumes no primeiro segundo, tá? Então ele é um paciente restritivo. É óbvio que nós temos índices comparativos, assim como no exame de sangue, no hemograma, né? E outros índices a gente tem índice para dizer que é um fluxo baixo, um fluxo alto, um volume baixo, um volume alto, né? Então as espirometrias são de grande valia para a detecção das patologias crônicas do trato respiratório. Aí esse paciente obviamente vai ser indicado a uma fisioterapia respiratória para melhorar os volumes e capacidades pulmonares. Dentro dos exercícios a gente tem exercício de inspiração fracionada com bastão. Dá para usar respiron, dá para usar flutter, dá para usar um monte de coisa para tentar melhorar a capacidade ventilatória do indivíduo. Pessoal, alguma dúvida? Eu não vou passar mais, porque depois nós vamos entrar em raio-x, eu vou entrar em patologias de detecção radiográfica. Tá? E eu sei que vocês estão aí pedindo para terminar. Mas, vamos lá, se tiverem dúvida, eu estou aqui pronto a tentar solucionar até agora. Alguma dúvida? O que nós vimos então de pulmão hoje? Nós vimos análise radiográfica, como funcionava a física do raio-x, nós vimos ângulo costofrênico, cardiofrênico, nós vimos inclinação traqueal, nós vimos horizontalização de costela, região mediastinal, análise inclusive da área do botão aórtico por uma coartação da aorta, nós vimos a ação das musculaturas, vimos o perfil diafragmático e a importância do mesmo, vimos que há uma independência entre as cúpulas diafragmáticas, que são duas inervações separadas, dois nervos frênicos independentes, nós vimos a ação da musculatura intercostal externa, da musculatura intercostal interna, dos oblíquos interno e externo, do abdômen, do reto transverso abdominal. Nós verificamos também o que? Verificamos a troca gasosa, a hematose e as diferenças pressóricas. Nós vimos também a pleura visceral e parietal. Vimos que ali há uma pressão negativa. Coleção licórica nós chamamos de derrame pleural. Nós podemos ter um derrame pleural com hidrotórax, com quilotórax e hemotórax. Podemos inclusive ter uma perfuração para a presença de um pneumotórax e desvio contralateral da massa pulmonar. Verificamos os volumes e capacidades pulmonares. Alguma dúvida, pessoal? Creio que não, né? Podem perguntar, estou à disposição de vocês.